Bom dia. Eu quero logo dizer que eu não estou preocupada com o meu cabelo, nem com meu ambiente da sala de transmissão desse vídeo, não. Eu realmente estou assim, eu acho assim, eu preciso falar, porque a estapafúrdia, né, o absurdo que está acontecendo no Brasil é que eu preciso dialogar de alguma forma, porque assim, eu entendo as perversidades. Entendo a perversidade da questão financeira que usa a política, né? Então eu entendo quando a perversidade financeira deu golpe de Estado e o Brasil teve que esconder livros enterrados, CDs enterrados no quintal de casa porque era censura, né? Então eu conheço relatos de pessoas que foram escutar um compacto de Geraldo Vandré, né, desenterrado no quintal de casa, né? Eu li o livro A Mãe, né? E as pessoas desenterravam livros no chão para poderem ler mais questões políticas, né? Pela uma política socialista, né? Contra a censura do golpe, né, militar, que era em favor da questão financeira, capitalista, não é? Então, existia essa censura e a gente tinha que enterrar, né? Enterrar obras, né, que falava da questão da liberdade de expressão, né? A liberdade do povo de se expressar, e os livros que falavam de um país com um regime socialista, né? Que a gente pudesse também socializar democraticamente também, né? Os direitos, né, trabalhistas, o direito de uma educação avançada, né, de acordo com o mundo, né, com todo o conhecimento do mundo universal, com o mundo, né, com o desenvolvimento e ciência do mundo, né, com conhecimentos de descobertas do mundo. Então a gente pudesse ter todo esse acesso, toda essa abertura, né, de todos os avanços e desenvolvimento do mundo. Uma educação para todos, né, dessa forma. Então a gente sempre lutou por isso. Então, como houve a censura do golpe, né, a gente teve que enterrar no chão mesmo, né, enterrar debaixo da terra, porque era proibido, né, esses livros. Agora, o que eu não entendo, isso aí eu até assim, sei da história, né, sei de caso, li no livro da A Mãe, né, e li e vi, e aqui no Brasil existia isso, né. Agora, isso é uma perversidade financeira, né, capitalista, de privatização, né, de comando das nações, das nações capitalistas que querem ser potência no mundo. Isso até entendo, né, contra o socialismo, o comunismo. Isso aí você realmente compreende o jogo, né, a razão, né, para que se possa dominar tal potência que comanda o capitalismo contra uma potência que comanda o socialismo. Tudo bem. Aí eu entendo as perversidades. Agora, a perversidade que não é compreensível é essa da educação. Com a educação. No século XXI, né? Da Inquisição contra a educação,
contra os profissionais da educação, contra... Não é nem o Brasil chegar no avanço da educação. É o Brasil poder receber o avanço que já está lá na frente, e o Brasil ultra atrasado na educação. Não digo nas universidades federais, porque tem contato com o mundo. Agora, o resto, né? O resto, tirando as universidades federais, o resto está altamente atrasado. Então, não é nem a gente avançar, mas é a gente abrir para o avanço que já está lá no mundo. Então, é isso que eu não entendo, essa inquisição para que o avanço do mundo não chegue na educação do Brasil, para as pessoas. Então, o que eu posso entender, procurar na história, né, é que as pessoas se aproveitam do atraso, né, do local, por conta deles mesmos, né, dessa questão inquisitora, muitas vezes religiosa, né? Então, aproveita do atraso dessa população, né, e não permite que chegue o avanço a essas pessoas, educacional. Para isso, elas têm que censurar o porta-voz desse avanço, que são as instituições de educação, os professores e a política também, né, que abre recursos para que possa desenvolver a população com os avanços que já existem, né? Então, eu não entendo como isso, eu fico perplexa, como uma profissional que fui da saúde, em exercício, tudinho, como é que seria isso? Porque, por exemplo, eu sou formada em psicologia, né? Então, eu não vou poder fazer um curso fora do Brasil para poder aplicar aqui no Brasil. Porque no Brasil é censurado o que eu aprendi fora, né? Uma coisa que lá fora já está mais avançado, porque eu vou trazer a base do que foi estar lá fora para cá. Porque eu não tenho condições de trazer o que está mais avançado da base. Então, eu tenho que estudar lá fora para trazer a base, para poder depois desenvolver o avanço, para chegar um pouco perto do que já está lá fora. Mas eu não vou poder fazer isso. Eu vou ter, porque aqui no Brasil é censurado. E se eu fizer, a inquisição vai acontecer. Eu vou ser presa. Porque eu estou trazendo conhecimento lá de fora, como profissional da saúde, como psicóloga, para aqui, para as instituições, para a política mesmo. Vamos supor que eu vou participar de uma secretaria de educação em alguma coisa. Aí eu quero aplicar um pouco da educação que está tendo lá fora. Eu não vou poder. Eu não vou poder. É censurado no Brasil. Aplicar a educação que já está lá fora. Porque no Brasil era atrasado, tem que continuar atrasado. Então, é isso que eu estou perplexa. Porque, por exemplo, eu estou lendo um livro que já está na 12ª edição, em 2013. Esse livro, eu sei da realidade dele para o Brasil. Ele custou, há alguns anos atrás, R$180. Então, assim, para eu adquirir esse livro por esse preço e com toda a orientação que eu tenho dele, tudinho, e o que eu vou aplicar tudinho, eu sei que não é todo mundo da sociedade, a grande maioria, que tem condições de chegar nesse livro. Isso já é um atraso dessa sociedade, dessa nação. Porque se fosse uma nação desenvolvida, de acordo com os países desenvolvidos, da qual esse Brasil está levantando a bandeira, inclusive dos Estados Unidos, e aqui se fala na realidade dos Estados Unidos, que a gente não chega nem perto
Principalmente com esse povo que defende os Estados Unidos e que quer censurar o Brasil. Tá tudo aqui. Estudos em cima da sociedade dos Estados Unidos. Inclusive a orientação de gênero. Inclusive a orientação de gênero. A 12ª edição de 2013. Entendeu? Que hoje no Brasil a gente está falando em orientação de gênero. Aqui já se fala há muito tempo. Orientação de gênero, passado num livro mais recomendado nos Estados Unidos. Para todo mundo ler. Fora o resto do mundo. Principalmente na Europa e tudo mais. Quer dizer, eu agora nem mais adquirir um livro desse eu vou poder. Se eu não posso. Se os alunos não podem receber uma apostila de orientação sexual ou de orientação de gênero, alguma coisa, eu também não vou poder comprar mais esse livro. E eu também não vou poder mais ser psicóloga. Porque se eu for psicóloga, eu não vou ser inquisitora do conhecimento das pessoas. Eu não vou trabalhar em função de um atraso. Eu não vou. Se eu for trabalhar como psicóloga, eu vou trabalhar em cima do conhecimento que está no mundo, no universo, nos Estados Unidos, em todo canto. Aqui. Eu vou trabalhar assim. Como eu já venho escrevendo sobre isso. Sobre esse livro. E vou fazer uma campanha para que todos que tenham condições de comprar, que tenham condições de estar em outros lugares do Brasil, certo? Que não existe essas inquisições aqui, como está tendo aqui com Dória, com Crivella, com Bolsonaro, certo? Fundamentalistas, para querer atrasar, para não perder a boiada, certo? Que, por favor, vamos fazer essa campanha, né? Porque tudo isso que está acontecendo foi porque eles já atrasaram o Brasil muito. Então, para que a gente possa também vencer essas pessoas inquisitoras do conhecimento, não é mais nem da questão financeira, dos capitalistas, da potência, mas também agora do conhecimento. Né? Então, por favor, peguem, quem puder, tiver dinheiro e tiver um bom coração, um bom compaixão, né? Que seja uma pessoa boa, né? Boa. E não seja desfavorável a uma inquisição no século XXI, onde o mundo todo, né, já está muito mais avançado que nós, né? Então, por favor, peguem esse livro, se vocês puderem, ou qualquer outro livro, certo? Que tiver dentro do conhecimento, né, universal. Vocês tirem xerox e distribuam para o povo. É isso que eu vou fazer, né? Principalmente no capítulo 12, onde tem a questão de orientação para os jovens se defenderem, certo? De tudo, inclusive dos abusos, né? Porque isso era o que devia ser mais falado, né? Além da questão de gênero no Brasil, né? E dessa questão das pessoas poderem ser acolhidas, né, pelas suas preferências sexuais e ser orientadas sexualmente tudo, defender de doença, defender doenças que matam, defender doenças que não têm cura, de coisas indesejadas, de acidentes que acontecem, como a gente poder resolver, de mais desenvolvimento, quer dizer, você ter orientação e saber aonde procurar orientação. Principalmente num país atrasado desse, que os pais já sofreram o atraso. Né? Então, a gente poder fazer isso para os jovens, dar orientação e ainda fazer com que os jovens possam achar orientação em as pessoas corretamente. Então, ao mesmo tempo, sabe, o que se devia estar discutindo nesse Brasil, certo? É os abusos sexuais com as crianças, né? Os abusos sexuais na própria casa, com os próprios familiares, né? Com os vizinhos, principalmente as mulheres, né? Principalmente as meninas, crianças infantis, né? Porque eu sei de toda essa realidade do Brasil. Não é porque eu fui vítima de alguma coisa, não. Porque eu trabalhei na polícia e tive acesso, certo, ao DPCA, de crianças vítimas de abuso. Isso era constante. Constante.
eu nunca fui trabalhar lá porque eu não tenho estômago para estar recebendo o tempo todo, todos os dias, por anos, crianças abusadas. Então, isso era que devia ser discutido no Brasil. Entendeu? Esses abusos que se sofrem as crianças, além de mais uma indefesa que elas têm, além da indefesa de não ter orientação para se defenderem. Porque isso também, a orientação sexual dos orientadores nas escolas também ajudam as crianças que são abusadas a se defenderem, porque sabem que aquela pessoa ali pode ajudar dos próprios familiares que abusam. Entendeu? Das próprias sociedades que dessa crise desses inquisitores, dessas pessoas que atrasam o Brasil, que criam problemas psicológicos nas pessoas e fazem com que elas fiquem doentes e ataquem as crianças, os jovens. Entendeu? Então, que segurança esse Dória, essas pessoas estão fazendo com nossas crianças, com nossos jovens, nesse Brasil, recolhendo, certo? A própria defesa delas, das escolas. As escolas, num país atrasado desse, que é os professores, o que é o que é orientação. Então, que defesa aí nessas pessoas? É a mesma de Bolsonaro quando tira a cadeirinha do bebê, porque a cadeirinha não surgiu só para se vender, surgiu porque existiam acidentes. E o bebê é altamente indefeso. Além de tudo, porque o carro não vem com cinto de bebê, como os adultos têm para se defender. O bebê não tem esse cinto. Então, ele precisa de um cinto para se defender. Então, o Bolsonaro tira. Libera. A mesma coisa é a gente tirar também as defesas dos jovens, das crianças desse país. E causando inquisição com os profissionais. Porque agora, você, para ser profissional no Brasil, você não pode nem estudar lá fora. Você tem que estudar, acho que você vai ter uma cadeira religiosa nas faculdades agora para poder moldar o seu ensino. Então, eu fico realmente assim perplexa. Entendeu? Porque, além do mais, é século XXI, minha gente. Internet aberta. Entendeu? Como é que as pessoas vão procurar orientação na internet com pessoas estranhas? Porque não tem em casa, porque não tem na escola, porque não tem canto nenhum nesse país, porque o Estado não promove isso. Porque o governo não promove isso. Entendeu? Essa segurança, essa orientação, essas coisas de acordo com você. Então, a gente vai procurar estranho. E esse estranho, essas coisas assim, sabe lá. É isso sim. Entendeu? Eu vim dar um exemplo de que eu acessei telefone fixo com 4 ligações com pessoas estranhas. E eu era, sabe quantos anos? Adolescente. Na época que entrou o telefone fixo, entrou o bate-papo com 4 pessoas. Eu falei com 4 pessoas estranhas, adolescente. Né? Aí vem a internet, você fala com todo mundo, você vai viajar, você vai... Quer dizer... Você não vai dar direito ao povo de ter uma orientação, uma base, uma defesa, uma construção, uma consciência para se defender, para defender seu corpo, saber como agir, saber como procurar, né? Se programar, se planejar. Porque isso não é, na verdade,
o que acontece, né? É não dar o controle à própria pessoa de ter o controle sobre ela. Porque se você tiver o controle sobre você, eles não vão ter o controle sobre você. A questão é essa. Também, né, que isso parte da educação, porque a educação faz com que você pense, raciocine, aprenda, se eduque, se conscientize e tenha um controle sobre você. Então, se você começa a ter o controle sobre você, como é que eles vão lhe controlar? Como é que você vai passar a ser boiada? É óbvio que se você, o boi, tiver controle sobre ele, ele vai buscar obedecer se lhe interessa. Ele vai receber a ordem se lhe interessa. Ele vai fazer o que lhe interessa, o que é bom para ele. Ele não vai seguir o curral como estão mandando. Entendeu? Então o problema é esse. A questão de controle. Certo? Então, se eu não posso controlar, então eu vou censurar. Se eu não posso controlar, então eu vou fazer inquisição. Eu vou tocar fogo nos livros, nas pessoas. Então é isso. Questão do controle. Entendeu? Então, educação ensina você se controlar para se defender. Ensina também a buscar defesas quando você é uma criança e é abusada na própria casa. E quando você precisa de liberdade de ter as suas preferências, seja pelo mesmo sexo ou não. Ou até mudar de sexo. Você tem esse direito de ser feliz. É a liberdade. Quem é alguém para controlar a minha felicidade de ser o que eu quiser ser? Quem diz quem eu sou eu. Eu é que digo que eu sou. Se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu sou bi, se eu sou trans, se eu sou gêneros. Sou eu que tenho que dizer. Eu, a minha boca, a minha liberdade. Porque eu quero saber se vão tirar a voz da boca da gente também. Porque se eu quiser sair por aí dizendo eu sou lésbica, eu quero saber se vou ser proibida. Porque vai ter que tirar minhas amígdalas, minhas cordas vocais, vão ter que tirar. Eu vou ter que ficar muda. Para terem um controle sobre as pessoas. Aí eu não vou poder falar. Vou começar a tirar a voz de todo mundo agora. Para poder ter um controle. Porque já tiraram a condição financeira das pessoas se desenvolverem intelectualmente, né? Já tiraram a condição dos professores, querem tirar agora a condição das escolas, dos professores e dos alunos de se desenvolverem. Querem tirar também. Agora tirem minha corda vocal, porque eu vou dizer que eu sou lésbica, gosto de mulher. E sou estudante também. E sou comunicadora social. E sou psicóloga de verdade. Porque se não for para ser de verdade, eu prefiro não ser. Não ser de verdade se eu for censurada no Brasil. Porque eu prefiro viver, lógico. Prefiro viver. Mas espero a gente não chegar a precisar enterrar os livros das universidades, das escolas, do mundo que a gente pode trazer para cá e comprar no passado, antes de Dória, antes de Crivella, antes de Bolsonaro. Eu tenho que até enterrar agora aqui na minha casa. Bom dia, boa tarde para vocês.